Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A região metropolitana de Florianópolis está saindo do papel, está sendo criada, hoje foi debatida em audiência pública, sem a presença, pasmem, dos prefeitos da região metropolitana, na NESC, mas enfim, está sendo criada, está sendo discutida e é uma bela possibilidade para a atração de investimentos. Por quê? Porque esse é um ponto importantíssimo, existem linhas de crédito, projetos do governo que somente as regiões metropolitanas são contempladas. Vamos ver o que está chegando aqui do pessoal de casa. Luiz Gonzaga Galvão diz assim: o projeto da região metropolitana existe há muito tempo. Foi elaborado pelo antigo ESPLAN, o Escritório de Planejamento, dirigido por Felipe Gamadesso. Olha só, já faz tempo mesmo, hein? Após solicitação do ex-prefeito Acácio Garibaldi Santiago, na década de 70. É importante que ele seja revisitado pelos gestores atuais. Pois é, então, na verdade a região sempre existiu? Agora está sendo repaginada? Bem, ela existiu legalmente, sim, mas na prática nunca foi instituída. E agora que ela vai ser instituída na prática. Uma hora ficou com a Codesc, não? Chegou a ficar com a Codesc, mas nunca se instituiu de fato, nunca saiu da lei. Nunca saiu da lei. E agora nós estamos trabalhando nisso. Eu estou com a responsabilidade de relatar o projeto na Assembleia Legislativa. Fizemos a audiência pública hoje, no final da tarde, e fiquei até ainda há pouco na Assembleia preparando o relatório, e vou apresentar o relatório já para ser apreciado na comissão, na reunião conjunta que nós vamos fazer amanhã, no âmbito da Comissão de Tributação e Finanças, Transporte e Desenvolvimento Urbano. Esperamos que seja aprovado e aí fica pronto o projeto para ser deliberado em plenário. Nós queremos fazer com que se acelere isso para que a gente aprove ainda agora no primeiro semestre e a gente, enfim, saia desse impasse de muitos anos. Deputado, é a primeira a ser instituída na Grande Florianópolis ou outras regiões no Santa Catarina ou outras regiões do estado já possuem? Não, a primeira a ser instituída em Santa Catarina. Ah, é? Mas tem projeto para aprovar em outras regiões? E a rigor, no estado, a única região que se reveste da condição de região metropolitana é a da Grande Florianópolis. As outras ainda não preenchem os requisitos necessários, até por isso que Santa Catarina serve meio que de chacota lá nos institutos de planejamento de Brasília, nos próprios ministérios lá das cidades, quando se fala em região metropolitana, porque nós temos 11 regiões criadas por lei, nenhuma delas implementada, e serve de chacota. Então agora, com esse mecanismo que nós estamos adotando de implementar a da região da Grande Florianópolis, acho que a gente começa a ficar com crédito de novo a respeito desse assunto lá em Brasília. E que seja até um modelo, quem sabe, aí, né? É importante destacar que essa região metropolitana que está sendo criada e relatada pelo deputado Renato, ela já vem em consonância com o novo Estatuto da Metrópole, relatado pelo deputado Mariani, que não foi ainda... Estatuto da Metrópole? Isso, porque há um vácuo na legislação, Constituição Federal de 88, sobre como que se faz a gestão de cidades conurbadas. Então, o Estatuto da Metrópole está para ser aprovado no Senado e nós, de forma antecipada, e essa súmula que o Renato mencionou no STF, nós já se adequamos a isso. Então, quando tiver a promulgação da lei, esse estatuto com essa estrutura de conselhos, essa estrutura de participação da sociedade civil, já vem ao encontro. Então, Adriano, exemplos, em quais áreas, de acordo com as nossas peculiaridades, com as nossas características regionais, com aquilo que já tem contratado, não tem contratado, quais seriam as áreas onde ela criada, ela instituída, uma região metropolitana poderia atuar de forma consorciada, enfim, quais seriam as áreas? Vamos começar pelo saneamento. Nós precisamos atuar do saneamento de forma conjunta. Biguaçu e Florianópolis têm a mesma Bahia. Então, nós temos que fazer o saneamento na região metropolitana. Mas e a Casan, como é que fica? Mas aí, seguinte, você vai ter uma estrutura para fazer uma parceria com a Casan e dar isso como prioridade. Essa é uma ferramenta de gestão. Se a Casan... Parceria com a Casan seria atrair investimentos para operar junto com a Casan? Exatamente, executar. A gestão ficaria do serviço com a Casan, mas a modelagem do projeto seria sim da superintendência. Esse é um exemplo de que o poder municipal não se perde. Muito pelo contrário, ele se amplia. Você
tem esse tema discutido com outros municípios e respeitadas as questões jurídicas, contratos vigentes, como a gente mencionou no início, isso é um processo gradativo. Isso se ajusta, né? Mas o importante é se conversar. O importante é se planejar. O que não puder ser feito agora é que seja feito de forma gradativa. Mas é preciso saber que os problemas que São José e os desafios que São José tem pela frente depende de decisões que acontecem em Palhoça, que acontecem em Florianópolis. Claro. Eu conversava dia desses com um secretário de São José, ele me dizia com bastante empolgação que estava discutindo o transporte marítimo. Que o transporte marítimo seria uma realidade em São José em pouco tempo. Que discute. Eu disse, olha, que bom, né? E como é que está a conversa com Florianópolis? Não conversamos ainda. Então vai levar para onde? Vocês vão tirar da onde para onde? Vão levar da beira-mar de São José para Leoberto Leal? Você tem que atravessar, tem que ir para o continente, para a ilha. Então, por incrível que pareça, essa comunicação é difícil. Quando você fala de uma coisa tão óbvia que é o transporte marítimo, você imagina o que acontece na segurança pública, você imagina o que acontece no saneamento. Não há essa conversa, exatamente pelo costume da gestão pública que precisa avançar, que precisa se modernizar. Eu queria só fazer mais alguns itens, a questão dos resíduos sólidos. Tá. Nós precisamos ter uma empresa, seja terceirizada, privada, cuidando dos resíduos sólidos da Grande Florianópolis. É um negócio inacreditável, desculpa te interromper, então o lixo ele é recolhido em coqueiros, vamos pegar só Florianópolis, em coqueiros, no Jardim Atlântico, no Bom Abrigo, vem aqui para a estação de transbordo do Itacurubi, enche um caminhão separado e tal, enche o caminhão e aí vai para Biguaçu. Exato. Quer dizer, não tem cabimento, ele atravessa a ponte para voltar depois. O outro tópico que também é muito interessante do debate é o uso do solo. Como que a gente vai delimitar o uso do solo na Grande Florianópolis? Quais são essas áreas que vão ter as reservas extrativistas? Quantos andares a gente vai poder ir nas áreas? Isso aí é incrível que não termina mais. Eu volto à discussão do plano diretor. Nós levamos aqui 10 anos para discutir plano diretor. Mas temos que ser pontual e atacar essas questões de frente. Sim. A questão da água. Hoje é emblemático. Nós não temos um estudo. Eu acredito que foi a CIF que fez um estudo. O Dureni comentou comigo determinada vez. Estava até contigo, Renato. Em Florianópolis nós não temos um rio para lavar os pés. Nós não temos o rio totalmente limpo. Então essa questão da água hoje é toda captada onde? Seja em Santa Amaro ou na Lagoa do Peri. Nós temos que discutir essa questão da água, quanto tempo nós vamos ter gerar essa água, como que a gente vai fazer isso? Já se fala em trazer água de Tijucas. Então, tem gente dentro da casa que fala em trazer de Tijucas. Né? E o outro problema que não é menos problemático é a questão dos transportes, da mobilidade e os modais. Quais são os modais para a Grande Florianópolis? Pois é, mas então Florianópolis já lançou o teleférico, já assinou o contrato Fênix, transporte coletivo, né? Tem o Plamus. Hoje eu fiquei sabendo também, entrevistei o presidente do DETER, para minha surpresa me disse que o DETER encomendou um estudo também, algo que eu perguntei, mas isso aí não vai conflitar com o Plamus? Ele disse que não. Ele tem estudo do Plamus, tem estudo do DETER, tem os contratos vigentes, é um desafio enorme, né? É um desafio enorme porque a gestão pública, ela, na sua esfera, não conversa. Eu acredito que a instância da região metropolitana vai dizer o seguinte, olha, a partir de agora todo mundo se joga aqui dentro, quem estiver vivo sai. A falta de planejamento e a falta de gestão trazem consigo mazelas que nós vamos ter que enfrentar no futuro. Nós temos aqui na região, por exemplo, São José e Florianópolis, diversos gargalos falando de trânsito, de mobilidade, que você não tem o que fazer. A única saída é não só projetar o alargamento, mas principalmente indenizações. Então você não consegue fazer. Nós estamos fazendo agora, iniciando, né, essa obra da alça de contorno, numa área pouco povoada, mas repleta de indenizações. Agora você imagina São José e Florianópolis, da forma que está ficando. Pegar um exemplo de Florianópolis, deputado Antônio do Vieira, que é uma via importante de ligação de um bairro com o outro, e você não consegue fazer um alargamento, você não consegue fazer uma melhoria se você não tratar das indenizações. Então os projetos para o futuro vão ter que estar acompanhados desse acabouço financeiro para poder indenizar. Quer dizer, você está voltando no plano diretor. Que você autorizou, vai ter que desautorizar, vai ter que tirar o cidadão fora, indenizar para poder viabilizar a continuidade do transporte. Seja ele automóvel, ônibus, enfim. O próprio Plamus diz que para privilegiar o transporte entre o centro da cidade
E a universidade vai ser preciso uma via exclusiva para o ônibus. Corredor exclusivo. Aonde? Gramado. Vai se tirar uma via do que tem hoje, para beneficiar o transporte público. Bom, tudo bem, só que com a crescente de veículos que nós temos aí projetados para os próximos anos, a Beira-Mar vai parar, não tem outra alternativa. Sabe que sobre esse assunto, Marcos, eu entrevistei, participei até de um painel Fronteiras do Pensamento o ano passado. Até candidato à presidência da República foi agora na Colômbia, né? O Henrique Peñalosa, que foi prefeito de Bogotá. E ele disse o seguinte, né? Quando ele estabeleceu em Bogotá as canaletas exclusivas, aconteceu a mesma coisa. Ah, mas vai parar tudo e tal. E ele disse o seguinte, azar dos carros. A lógica, não, mas vai melhorar a vida de quem anda de ônibus. Então a ideia é fazer aquele que está no carro, olhando para o lado, vendo que o ônibus está passando livre, ali na canaleta, que um dia ele deixe o carro em casa e ande de ônibus. Questão de cultura, né? É polêmico, né? Questão polêmico, de cultura. Cultural, enfim, né? Agora, não tem lugar para tanto carro, não tem, né? Mas pega, só para dar um exemplo bem rapidinho, é São Paulo, o exemplo de São Paulo, que construiu né? diversas canaletas exclusivas de ônibus, e olha como é que é o transporte dos ônibus em São Paulo. Você tem que esperar 4, 5, 6 horas para conseguir entrar num e ficar preso na porta. É que o pessoal vai largar o carro. Não, mas agora, Marcos, presente, o passivo é muito grande. É muito grande. A falta de investimento é histórico, é muito grande. Agora, eu li sobre isso em São Paulo, mesmo assim, São Paulo, mesmo assim, com essas canaletas, para quem anda de ônibus, já deu mais agilidade. O tempo da viagem diminuiu. Agora, vai entrar no ônibus, vai conseguir espaço. A cultura da falta de planejamento. Exatamente. Nós não trabalhamos com planejamento, por isso que a gente vive o caos. E é importante destacar que o Estado não tem mais recurso para custeio da máquina. Hoje está no limite. Limite da lei da responsabilidade. Então não adianta a gente inventar novas contas. Nós temos que refazer o modelo do Estado. São contas supérfluas para ter atendimento custeio. Não adianta ficar construindo um monte de hospital, posto de saúde que não tem dinheiro para custeio. Não tem gente para trabalhar. Exato. E a questão da região metropolitana, é importante ressaltar aqui de que o custo dos projetos será compartilhado entre o Estado e os municípios, o que facilita a viabilidade de fazer o planejamento e da execução dos projetos. Nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.